A diferença entre as pessoas que trabalham e não saem do lugar para as que estão bem não está no talento nem na sorte. Está na forma como cada uma pensa, sente e se posiciona diante da vida. Está na vibração. Napoleon Hill escreveu: a riqueza começa com o estado de espírito, com propósitos definidos, sustentados por um desejo ardente. Agora, imagine unir essa clareza mental com a sabedoria prática de Provérbios, um dos livros mais diretos da Bíblia quando se trata de dinheiro, trabalho e decisões. A maioria lê Provérbios como se fosse um amontoado de frases bonitas, mas quem busca sabedoria com intenção encontra algo muito mais poderoso: direção. Cada versículo é uma instrução, um código, um princípio para ordenar sua energia, sua disciplina e seu foco. E quando você começa a ler com esse olhar, algo muda, por dentro e por fora. Mas é preciso entender o que está em jogo, porque muita gente ainda vive presa na ideia de que dinheiro se resolve só com esforço físico. Trabalham cada vez mais, dormem cada vez menos, mas continuam girando no mesmo lugar. Hill ensinava que o fracasso financeiro quase sempre nasce da confusão interna, da mente que não sabe o que quer, da emoção que vibra no medo, da energia que se perde em decisões fracas. Provérbios confirma isso com precisão. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não é sobre correr, é sobre saber para onde está indo e por quê. Essa clareza é o que ativa o campo de milagres. Milagres aqui não como sorte cega, mas como sincronicidade entre o que você pensa, sente e executa. Tudo começa com desejo, um desejo ardente. Hill insistia nisso. O desejo é a semente de toda realização. Mas não qualquer desejo. É aquele que você sente como uma verdade inegociável, um chamado interno, um ponto de não retorno. E Provérbios ensina que, acima de tudo, devemos guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. O que está no seu coração, no seu centro, acaba moldando toda a sua realidade. Então, quando você começa a ler Provérbios todos os dias, com intenção, você não está apenas lendo, está ativando, está reafirmando seu compromisso com a sabedoria, está se posicionando diante do universo com clareza e reverência. Isso é poderoso. A repetição dessas verdades transforma a mente. Hill chamava isso de autossugestão, repetir frases com emoção até que elas se tornem parte da sua identidade. Por isso, cada vez que você declara um versículo como "a mão diligente enriquece", você não está apenas citando a Bíblia, você está reprogramando sua vibração para agir com excelência, foco e firmeza. E há um detalhe essencial: a gratidão. Não a gratidão depois que tudo dá certo, mas antes. A gratidão que abre caminho, que vibra como se já fosse real. Hill escreveu que a fé é a química do pensamento com o espírito. Provérbios reforça: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece, agradece. Quando você agradece, atrai. Não porque Deus é um distribuidor de bênçãos aleatórias, mas porque você passa a operar na frequência da sabedoria. Você não está aqui por acaso. Está porque alguma parte sua está pronta para parar de repetir padrões e começar a construir resultados. E o ponto de partida está mais próximo do que você imagina. Uma leitura diária, disciplinada, consciente. Uma decisão que muda sua energia, seu foco e sua colheita. A escassez começa quando você deixa de comandar sua mente. Napoleon Hill alertava: você é o mestre do seu destino. Pode influenciar, dirigir e controlar o seu próprio ambiente. Pode fazer da sua vida o que bem desejar.
E a maioria ignora esse poder. Reage em vez de construir. Culpa em vez de assumir. Reclama em vez de agradecer. Provérbios diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Desejo sem ação é ilusão. Ação sem direção é desperdício. O que você precisa é alinhar o que pensa, sente e executa. Tudo começa na mente, tudo se transforma no hábito. Você acorda e sua primeira ação define seu campo de vibração. Você escolhe se começa reclamando ou agradecendo, se busca sabedoria ou se alimenta de distrações. Hill dizia que a mente, quando treinada, se torna uma força criadora e, quando negligenciada, um campo de autossabotagem. A prática diária de leitura dos provérbios não é ritual religioso. É um exercício de foco, um treino de consciência, um ajuste na sua frequência interna. Quando você lê, você afia sua percepção, silencia o ruído e prepara o terreno para decisões mais inteligentes. Quem vive sem essa base vive à deriva. Quem vive com essa base constrói em solo firme. Você precisa reconhecer: seu tempo é o seu ativo mais valioso. E se você não o investe em sabedoria, está o entregando à distração. A abundância não respeita a desorganização. O dinheiro foge de quem vive no modo reativo. Hill chama isso de indefinição de propósito, a maior causa de fracasso. Enquanto isso, Provérbios reforça: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quem tem sabedoria se antecipa, calcula, protege sua energia. Quem vive no impulso, colhe os frutos da pressa. Você está aqui porque já entendeu que precisa de uma base sólida. Precisa se tornar mestre do seu tempo, do seu pensamento, da sua vibração. A leitura intencional de Provérbios é uma das ferramentas mais diretas e poderosas para isso. Se você ainda acredita que o dinheiro virá apenas com mais esforço físico, está ignorando a raiz do problema. Napoleão Hill deixou claro: pensamentos são coisas, e coisas poderosas quando misturadas com propósito definido, persistência e um desejo ardente. Tudo começa com um pensamento, mas não qualquer pensamento. Um pensamento carregado de intenção, disciplina e clareza. O que a maioria faz? Espera, torce, pede, mas não planta, não organiza, não foca. E Provérbios já avisava: o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. Mas o trabalho que Provérbios fala não é só físico, é mental, é estratégico, é espiritual. Você precisa fazer da leitura um instrumento de afinação. Quando você repete um versículo como: na casa do sábio há tesouros desejáveis e azeite, mas o tolo os devora, você está internalizando um padrão de inteligência financeira. Você está construindo uma nova identidade. Hill ensinava que o subconsciente aceita qualquer comando que lhe seja repetido com fé. E Provérbios é um arsenal de comandos certos. Por isso, quem lê com atenção começa a pensar com mais clareza, a decidir com mais firmeza, a agir com mais propósito. Existe um detalhe que você não pode ignorar. A maioria vive no modo automático, reage ao que aparece, vai de acordo com o humor do dia, com a conta do banco, com a mensagem do celular. Quem vive assim vive fraco, vibra baixo. E quem vibra baixo atrai escassez. Você precisa de disciplina, precisa de silêncio, precisa de direção. E tudo isso se constrói, se pratica, se fortalece com escolhas simples, repetidas diariamente. A leitura dos provérbios feita com propósito se torna um código de reconstrução interna. A verdadeira mudança começa quando você para de procurar atalhos e começa a construir alicerces. Napoleão Hill foi enfático: não existe substituto para a persistência. A pessoa que desiste nunca vence. Persistência não é continuar por impulso, é continuar com método, com estrutura, com razão. E Provérbios complementa: os planos bem elaborados levam à fartura. Não diz esforço, diz planejamento,
sabedoria, ordem. A vida financeira não se transforma com vontade vaga. Ela se transforma com um conjunto de princípios aplicados com constância. Você já percebeu como o desânimo vem rápido quando falta direção? A motivação some, a rotina falha, os pensamentos se espalham. Isso acontece porque sua mente está desprotegida. Está vulnerável a qualquer estímulo externo. E é por isso que a leitura de Provérbios precisa ser diária, porque é como renovar a blindagem. Cada versículo é uma âncora, uma instrução, um lembrete de que você está construindo algo que vai além do dinheiro. Está construindo uma mentalidade, uma vibração, um futuro. Hill dizia que riqueza duradoura só pode ser construída sobre as fundações da honestidade, coragem, trabalho duro e sabedoria. E tudo isso está em Provérbios. Não confunda a fé com passividade. A fé verdadeira age, decide, age com coragem, mesmo sem ver. É exatamente o que a Bíblia chama de andar por fé, não por vista. E é essa fé que muda a sua frequência, que te tira do modo de espera e te coloca no modo de construção. Você já sabe, nada muda por fora se antes não mudar por dentro. E o que transforma o interior é aquilo que você consome todos os dias: pensamentos, palavras, ações. Alimente sua mente com sabedoria, alimente sua energia com gratidão, alimente sua jornada com disciplina. O maior erro de quem busca prosperidade é pensar que ela depende do que acontece fora. Napoleão Hill corrigiu isso com firmeza. Você atrai aquilo que pensa com mais frequência. Isso significa que sua vibração não é efeito, é causa. O ambiente externo não define sua condição. Seu campo interno é quem comanda. E a chave está em 3 fatores que Provérbios trata com frequência: diligência, prudência e temor. Diligência é fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Prudência é pensar antes de agir, calcular antes de decidir. E o temor, no sentido bíblico, é reverência às leis que governam a vida. Não é medo, é consciência, é alinhamento. Quando você pratica isso todos os dias, você muda. E quando você muda, o ambiente responde. Hill diria: mude seus pensamentos e você mudará seu destino. É simples, mas exige constância. E é por isso que poucos colhem o que dizem querer. Você está aqui porque já não aceita mais viver no modo reativo. Você quer resultado. E resultado só vem com raiz profunda, com decisão firme, com estrutura emocional. A leitura de Provérbios é uma das ferramentas mais completas para isso, se feita com intenção. Escolha um versículo, repita, escreva, medite, aplique. Faça disso um código de conduta e não apenas uma inspiração momentária. É esse tipo de atitude que Hill chamaria de fé aplicada. E é esse tipo de prática que atrai milagres de verdade, não porque são mágicos, mas porque são merecidos. A energia que você emana é a mesma que retorna. Napoleão Hill dizia: toda a adversidade, todo fracasso, todo desgosto traz consigo a semente de um benefício equivalente. Mas você só colhe esse benefício se tiver visão, se tiver consciência, se estiver atento. É por isso que Provérbios fala tanto sobre o justo, o sábio e o tolo. O tolo reage, o sábio observa, o justo persevera. E essa distinção é o que separa quem constrói uma vida financeira sólida de quem apenas sobrevive. Você precisa assumir o controle da sua energia, e isso começa pela manhã. O que você faz nas primeiras horas define sua vibração para o resto do dia. Hill escreveu que amanhã é o momento mais poderoso para reprogramar a sua mente. A Bíblia confirma:
Os que me buscam de madrugada me acharão. Provérbios 8, 17. Ao invés de alimentar sua mente com distrações, alimente-a com sabedoria. Leia, anote, reflita, aplique. Porque o conhecimento sem aplicação é vaidade. E Provérbios é claro: o coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento, mas só transforma quem aplica. Você não está aqui para apenas entender, está aqui para executar, para viver o que aprende, para vibrar de forma diferente. E isso exige mais do que esforço, exige consciência, clareza, decisão. O padrão se repete até que a consciência desperte. Napoleão Hill alertava: a maioria das pessoas é derrotada antes mesmo de começar, porque já assumem que não vai dar certo. Essa crença se disfarça de realismo, mas por trás dela existe medo. Medo de tentar, medo de perder, medo de se destacar. Provérbios combate isso com sabedoria crua. O temor do homem lhe arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Confiar não é ficar parado. Confiar é agir com firmeza, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A fé se manifesta em comportamento. A vibração se revela nas atitudes. Se você continua tomando decisões baseadas no medo, então é o medo que está no comando. Mas se você começa a tomar decisões baseadas em propósito, disciplina e visão, então é a sabedoria que assume o controle. E é aí que os resultados mudam. Você já sabe que a leitura diária de Provérbios, aliada ao princípio do desejo ardente de Hill, não é só um hábito espiritual, é uma reprogramação. Cada versículo que você lê e internaliza se torna um novo comando para a mente. E a mente, quando reprogramada, muda o comportamento. Quando o comportamento muda, o resultado muda. Você não precisa de mais informação, precisa de mais profundidade, de menos distração, de mais clareza. Hill alertava que a mente humana pode ser dirigida para qualquer propósito, positivo ou negativo. E o que direciona essa mente são os pensamentos dominantes. Por isso você deve repetir aquilo que quer atrair. Repetir com intenção, com foco, com emoção. Provérbios diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Não é só uma ideia, é uma lei. Você precisa se cercar de sabedoria, de pessoas que pensam grande, de palavras que fortalecem, de práticas que organizam seu interior. Se você continuar se alimentando de ruído, a confusão cresce. Mas se você se alinha à verdade, a clareza chega. Mas isso não acontece para quem desiste cedo, não acontece para quem vive pulando de ideia em ideia. Isso só acontece com quem decide, com quem mantém o foco, com quem faz o que é preciso mesmo quando não vê retorno imediato. Provérbios ensina: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Fidelidade aqui não é apenas a religião, é fidelidade à visão, à sua jornada, à prática que você escolheu seguir. Se você decidiu usar Provérbios como ferramenta de expansão, então permaneça. Se decidiu aplicar os princípios de Hill, então vá até o fim. Esse é o poder da vibração estável. Ela cria uma identidade, e sua identidade determina o que você aceita, o que você atrai, o que você constrói. Você está perto, mas precisa continuar. Precisa reafirmar todos os dias quem você é, o que você quer e por que está fazendo isso. O mundo não vai facilitar, mas o universo responde à firmeza. Hill dizia que nada pode resistir a uma vontade definida e persistente. Você está se tornando essa pessoa. A cada leitura, a cada afirmação, a cada decisão com propósito, você está moldando sua energia e sua energia está moldando sua realidade. Continue. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já decidiu que não vai mais aceitar uma vida de distração, confusão e escassez. Napoleão Hill conclui sua obra com uma verdade inegociável. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E Provérbios confirma: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora é sua vez de traçar, com disciplina, com propósito, com gratidão. Se essa jornada fez sentido, escreva nos comentários: eu confio. Esta simples declaração é o seu compromisso, com sua mente, com seu propósito, com a sabedoria que transforma. E lembre, o que começou como leitura,
agora é estilo de vida. Que Deus abençoe você.